diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Tua bondade, agradecemos, ó Deus, a Tua paciente misericórdia e nos ensinar desde as coisas mais básicas e fundamentais sobre o que somos e como devemos viver, para que isso redunde em glória para o Teu próprio nome. Por isso, ó Pai, nessa manhã, fala-nos pela Santa Escritura do Senhor, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o ensino mais básico a respeito do cristianismo. Se você fosse entrar na Universidade do Cristianismo, essa era a primeira matéria que você ia aprender. As coisas mais básicas a respeito daquilo que nós somos como cristãos e aquelas coisas mais fundamentais da maneira que nós ou como nós devemos agir como crentes que somos no Senhor Jesus Cristo. Até agora, nas exposições anteriores, tendo começado o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 1, nós vimos que o Senhor Jesus está fazendo um ensinamento público. Ele vê as multidões, ele sobe ao monte, ele se coloca na posição de um mestre da lei para ensinar. Os seus discípulos se aproximam para ouvi-lo, mas à medida que aquela conversa caminha, que aquela palavra é dada, a multidão recebe aquela palavra, e nós vamos chegar no final do Sermão do Monte, nós vamos ver que as multidões estavam admiradas a respeito do ensino e da autoridade que Jesus tinha para ensinar. Então, Jesus começa usando uma expressão que era muito conhecida do povo naquela época, porque eles cantavam essa expressão no livro dos Salmos o tempo inteiro, que é essa expressãozinha, bem-aventurado. Se você pegar o Salmo 1, que era o primeiro hino que todo mundo aprendia, bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém, não se assenta, etc. A palavra estava lá. E o que é ser um bem-aventurado? Ora, um bem-aventurado é alguém que está debaixo da paz de Deus. É alguém que, tendo conhecido a Deus e a sua vontade, agora submete-se à vontade de Deus, submete-se à palavra de Deus e vive de acordo com ela. E aí ele tem uma paz que sobrepõe, que ultrapassa a compreensão dos homens, não importam as circunstâncias. Eu sei que no dia a dia a gente é atribulado por muitas coisas nos perturbam. Às vezes são outras pessoas, às vezes são circunstâncias, às vezes nós mesmos não nos entendemos, às vezes a situação específica que nós passamos tiram a nossa paz, nos perturbam. Mas a Escritura promete, diz que há uma paz que vai além da nossa capacidade de entender,
que é o shalom de Deus, a paz de Deus, essa condição de receber a graça e o sorriso de Deus, não importando as circunstâncias. E então o Senhor Jesus vai usar essa expressão bem-aventurados várias vezes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, para dizer quais são as características desses bem-aventurados, como eles são, ou o que Deus faz para que essas pessoas sejam bem-aventuradas. E é essa sequência que está aí. Primeiro, bem-aventurados são os pobres, aqueles que chegam diante de Deus de mão vazia, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho coisa nenhuma, eu não tenho absolutamente nada, eu sou muito abaixo da linha da pobreza para te entregar qualquer coisa. E Deus faz uma promessa. Para cada bem-aventurança existe uma promessa. Esse que chega miserável, bem-aventurado o pobre de espírito, ele recebe nada mais, nada menos do que o reino de Deus. Ele chora por causa do seu estado de miséria, ele chora, ele derrama lágrimas, porque ele vive nessa situação, ele tem essa condição, e isso ensina para ele a mansidão. Ele aprende a usar a força certa nas horas certas. E porque eles são bem-aventurados, porque eles foram feitos por Deus bem-aventurados, eles têm fome e sede da justiça de Cristo. O crente é assim, queridos. No dia que você perder a fome e a sede da justiça de Cristo, questione a fé que você tem. No dia que você achar que você está plenamente satisfeito de justiça, você deve se questionar. Porque, na verdade, quanto mais nós conhecemos, mais nós entendemos a nossa fraqueza, mais nós choramos, mais nós vivemos em mansidão diante de Deus, porque temos fome e sede dessa justiça verdadeira, e a promessa é que Deus, ao longo da nossa história, Deus, ao longo da nossa vida, vai nos fartar dessa fome e sede, dessa necessidade que temos da justiça de Cristo. E é assim que o cristão vive. Eu sou farto à medida em que Deus me dá com abundância, plenitude, a justiça de Cristo. Observe bem, não é uma justiça minha, não é uma justiça sua, mas é a justiça de Cristo. Ora, uma vez tendo suprida essa necessidade, tendo essa fartura que me é apresentada e que no final da história será absoluta e plena, eu então tenho uma mudança interior, porque eu fui farto da justiça de Cristo, eu posso ser misericordioso. Sabe por quê? Porque eu recebi misericórdia. Aquele que não sabe ser misericordioso é porque não aprendeu a viver da misericórdia de Cristo, é muito simples. Aquele que não foi farto da justiça de Cristo, ele não pode ser visto como limpo de coração. Já olhou para o seu coração, querido? Eu tenho que olhar para o meu coração todos os dias. Eu estou lendo um devocionário do Dr. Paul Tripp, chamado As Suas Misericórdias se Renovam a Cada Manhã. E todas as diárias meditações que ele passa nos mostram como o nosso coração precisa ser limpo por Cristo. E isso então faz com que o limpo de coração, por causa da justiça de Cristo, ele agora seja alguém que busca fazer a paz. Ele é um pacificador. O pacificador, ele trabalha pela paz. Se necessário, ele vai à guerra pela paz. E o resultado disso tudo, tem muita gente que acha que então o cristianismo agora é ok. Agora eu sou crente, Deus é meu pai, Jesus é meu irmão, eu sou filho do rei, então agora é só navegar na onda da prosperidade. E Jesus diz exatamente o contrário, o resultado é exatamente o contrário. Você acha assim, agora vai dar tudo certo, e Jesus fala assim, você vai ser perseguido. Esse evangelho é loucura, queridos.
Você está aqui, se você é crente, está aqui hoje, você se converteu algum dia a Cristo e conheceu a Cristo, é porque você é louco. Porque alguém sano, quando eu disser isso, olha, venha aqui, venha para a Igreja Presbiteriana Barra Funda, conheça Jesus, faça todos esses passos e no fim eu te garanto uma coisa, você vai ser perseguido. Mas esse é exatamente o Evangelho, essa é a formação, essa é a maneira com que Deus vai estruturar o nosso caráter, é a maneira como Deus vai mudar a nossa vida, de presunçosos a humildes, de fortes aos que choram, daqueles que acham que são autossuficientes a mansos e assim por diante. Tudo por causa da graça, tudo por causa de Cristo, para que nós, uma vez mudados, nós agora sejamos vistos como bem-aventurados, ter um caráter diferente que leva a uma influência diferente. Então, você vai pegar o pobre, o que chora, o manso, que tem fome, que tem sede, o misericordioso, o limpo de coração, o perseguido, e perguntar assim, que diferença essas pessoas podem fazer? E a diferença é toda. É a respeito disso que vão nos falar os versos que nós lemos e vamos estudar nessa manhã, porque somos agora feitos diferentes, temos em nós aquilo que Deus nos dá para brilhar e para salgar, para ser uma influência nova no mundo, porque é isso que a luz e o sal fazem, influenciam num caráter distinto, porque nós somos bem-aventurados de Deus. Então, as bem-aventuranças descrevem o nosso caráter essencial como discípulos, e ser sal e ser luz são duas metáforas da Escritura que falam a respeito da nossa influência para o bem no mundo. Essa semana eu estava sentado lá no sofá em casa com a Denise, e ela resolveu ler uma piadinha que leu no Facebook para mim. Ela não devia fazer isso, que eu acho que eu estou com a costela trincada e eu não posso rir, mas eu morri de rir. Doeu, mas eu ri. Sabe como é que essa... A pessoa pergunta para outra assim, ué, você não disse que é crente? Você não tem que ser o sal da terra? E o crente responde, sim, sou, mas eu sou sal grosso. Essa é a primeira mudança. Tem muito crente que é sal grosso. Até na nossa maneira de tratar o outro, nós somos mudados. Até na nossa maneira de cuidar o outro, nós somos mudados. Nós temos que ser um sal de verdade. E eu acredito que quando o Senhor Jesus levanta essas duas figuras de linguagem, Ele provavelmente tem em mente uma comunidade que era muito conhecida do povo lá naquela época, que era a comunidade de Qumran. E hoje nós temos os famosos manuscritos, você pode visitar lá em Israel esses manuscritos, que tem não só vários textos, vários livros da Bíblia, a cópia mais completa do manuscrito de Isaías foi encontrada nessa comunidade, mas os próprios escritos dessa comunidade, era uma comunidade mística, e eles falavam da luta das trevas contra a luz. E eles vivem no Mar Morto, que é o lugar mais salgado da face da terra. Tudo lá é salgado, é um lugar onde hoje em dia Israel extrai minerais e minerais em abundância lá naquele lugar. Muito sal, muito enxofre. O mar se chama Morto ou Mar Salgado. A salinidade dele é tão grande que quando você entra, você não afunda, você boia. Mas não queira ter uma gota daquela água na boca, porque ela é terrivelmente amarga. Terrivelmente amarga. E Jesus então pega essas duas metáforas, essas duas figuras, do sal e da luz, que provavelmente tem alguma relação com aquela comunidade, e ele nos orienta a respeito de como devemos ser. Provavelmente lá no fundo, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, eles vivem tão próximos da luz e tão próximos do sal, e não sabem ser sal
e não sabem ser luz. Então, o que o Senhor Jesus quer nos dizer? O que Ele quer que nós aprendamos nessa parte do seu sermão, nessa manhã? Vós sois o sal da terra. E Ele fala do sabor do sal e da utilidade do sal, e depois Ele vai falar da luz do mundo, aonde a luz deve ficar, e ela deve, obviamente, cumprir o seu papel mais básico e fundamental, que é iluminar. Observe bem, vós sois, esse é o primeiro ponto. Jesus está falando para os verdadeiros discípulos dele. E aqui existe um sentido em que há uma exclusividade. Somente os discípulos de Cristo é que podem ser sal, é somente os discípulos que podem ser luz. Ninguém mais tem condição, nem aquela comunidade lá do Mar Morto, lado de Qumran, aqueles homens se julgavam luz, nem eles podiam ser luz, mas somente os discípulos de Cristo. E ele então usa o sal para a terra e a luz para o mundo. E o sal e a luz aí são colocados nessas figuras, mostrando diversos aspectos que são importantes. Primeiro, então Jesus fala para o povo de Deus, fala para a igreja, fala para os remidos, fala para os crentes, e ele nos chama para ser o sal e a luz. Vós sois a luz do mundo. É interessante o contraste, não é? A luz é uma coisa notória. O sal é uma coisa o quê? Escondida. Raramente você vê o sal no alimento. Você já viu o sal no alimento? É só se você errou a mão mesmo. Ele está lá escondidinho. A luz é óbvia, o sal opera secretamente. O sal opera de dentro para fora, é por isso que a gente coloca aquele famoso sal e quer que ele faça o quê? Que ele penetre nos alimentos, enquanto a luz trabalha de fora para dentro. O sal é uma influência indireta do Evangelho, enquanto a luz é mais uma comunicação direta do Evangelho. Sal é uma coisa imperceptível, mas quando a comida está sem sal, você reclama. Então ela é indireta, ela é bem discreta. A luz, ela trabalha na comunicação, ela é bem visível. O sal é algo que opera primariamente por meio da nossa vida, enquanto a luz trabalha primeiramente por aquilo que nós ensinamos, pela maneira como nós pregamos, articulamos o Evangelho. O sal tem uma função muito grande, principalmente naquela cultura que não tinha geladeira, uma função bem negativa. A função do sal era impedir a corrupção dos alimentos. Então os alimentos eles eram salgados e o que o sal faz é impedir que a corrupção entre. Então, por exemplo, charque, não é? Carne salgada, não é isso? Aquela carne salgada, ela não apodrece porque o sal está lá. O sal não melhora. Se você pegar uma carne podre e colocar sal nela, ela não vai ficar boa. Mas se você pegar uma carne boa e colocar o sal nela, o sal vai o quê? Impedir que ela apodreça. Então, nesse sentido, o sal é negativo porque ele evita a corrupção, mas ele não é capaz de mudar a corrupção em incorrupção. Já a luz é bem positiva. Ela revela o que está errado, ela revela o que é falso, mas também ela promove justiça. A luz promove verdade. Então esses contrastes, eles são importantes de serem percebidos aqui. E ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ora, a terra e o mundo aqui representam a criação no seu estado caído. Então, o Senhor Jesus está colocando aqui um contraste entre aqueles que são regenerados pelo seu Espírito Santo e a própria obra da sua igreja como povo de Deus, no meio de um mundo que vive em trevas, no meio de uma terra que está caída. Lembra o que o Senhor Jesus disse? A terra é, o que o Senhor disse a Adão, a terra é maldita por
tua causa, ou seja, é um símbolo de que nós vivemos num mundo corrompido e nós precisamos ser totalmente distintos e diferentes do mundo e da terra. No dia em que nós formos semelhantes a essas coisas, no dia em que o nosso caráter não for diferente do caráter do mundo, nós nos tornamos como o mundo e então nós perdemos a nossa função. A nossa vida na terra, queridos, ela devia ser muito incômoda para nós, num certo sentido. O crente tinha que ter uma noção muito clara de que morrer é lucro. Aliás, as crianças chegam a essa conclusão. Eu lembro quando a gente explicava para a Nina, ainda pequenininha, sobre o Evangelho, ela respondia isso, ela falava assim, uai pai, então morrer é melhor. Ela falava isso. E está certíssimo, morrer é melhor. Mas nós temos o privilégio de viver, e enquanto pudermos viver, temos que ser sal e ser luz. Qual a nossa função na terra, meus irmãos? A primeira coisa, nossa função aqui na terra é ser diferente. Vós sois o sal da terra. O sal é sempre diferente do produto no qual ele é aplicado. Ele tem uma diferença em essência. E como eu já disse, o sal tem uma função preservativa, ele evita que as coisas se corrompam e apodreçam mais rápido. Então, esse sentido negativo é um sentido de segurar, é um sentido de reter, é um sentido de preservar. E eu sei que muitas vezes a igreja no mundo parece feia. Quem olha de fora para a igreja muitas vezes fala, essa instituição está corrompida, essa instituição tem problemas, essa instituição isso, essa instituição aquilo. Sabe o que acontece se nós tirarmos a igreja da face da terra? Ela acaba, a terra se acaba rapidinho. Ela vai se consumir mais rápido. Por outro lado, o sal também dá sabor. O sal exalta o sabor bom das coisas. Eu acho que eu devo ter conhecido uma ou duas pessoas na minha curta vida de 54 anos que não gostam de batata frita. Acho que eu já conheci. Mas batata frita tem gosto com o quê? Tem graça com o quê? Com sal. A primeira coisa que você pede é o salzinho na batata frita. É uma delícia, mas tem que ter sal. O sal realça o sabor. E a igreja e o povo de Deus e os crentes, eles têm que dar sabor à vida do mundo. Nós precisamos ser esses canais da graça no mundo que Deus nos colocou. Então, tanto o crente como a igreja precisa dar essa vida melhor no mundo corrompido onde nós vivemos. Então, a gente previne a deterioração e, ao mesmo tempo, a gente dá um sabor mais gostoso nas coisas. O mundo vive numa esperança de autorredenção. Cuidado, muito cuidado. Nós vivemos um tempo agora, essa semana eu estava meditando sobre isso com alguns colegas, em que nós achamos que o Brasil agora vai chegar num ponto, vai chegar num lugar que vai ficar tudo 10, porque vai melhorar. Não se iluda com isso, não se iluda com isso. Talvez algumas coisas melhorem, talvez algumas coisas sejam positivas, e talvez, olhando para a história e para tudo que aconteceu e como a corrupção está sendo combatida no nosso país, a gente pode ver que Deus usou vários crentes para fazer isso. Mas não coloque a sua esperança nesse sistema do mundo, porque a esperança não está aí. Cuidado para você não trocar de redentor. A única esperança que haja de melhora na sociedade e cultura é quando o cristianismo verdadeiro, quando o cristianismo legítimo age no meio dela.
então nós podemos, quem sabe, ver alguma coisa melhor. Na esfera particular, eu tenho que ser sal. Eu tenho que evitar a corrupção no meu coração. Eu tenho que evitar a corrupção na minha casa. Eu tenho que evitar a corrupção no meu trabalho, na esfera maior, mais ampla, no exercício da cidadania. Mas pensa bem, gente, nós somos corruptos. Nós muitas vezes somos os primeiros a corromper o sistema. Às vezes nós somos os primeiros a quebrar a lei de maneira que a gente não salga as coisas como deveria. Deus nos chamou para deixar rastro salgado nesse mundo, nessa terra. E nós precisamos agir dessa maneira. Precisamos trabalhar dessa maneira. Nós precisamos ser o sal nesse mundo. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Agora, se o sal perder o sabor, para que ele serve? Alguns escritores acreditam, como se trata daquela região do Mar Morto, havia muitos minérios ali, que eram minérios salgados. E mais uma vez que a água batia nesses minérios, a água sem sal, o que acontecia? Eles perdiam a salinidade. Uma vez perdida a salinidade, não tinha mais função. Servia para quê? Jogar fora. É isso que o Senhor Jesus está alertando e dizendo que vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, se o sal não salgar, se o sal não prevenir a corrupção, não serve para nada, não serve para qualquer coisa, vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. E aqui a primeira meditação a respeito do cristianismo que nós vivemos, irmãos. Se o nosso cristianismo não é um cristianismo que salga, perdeu a função, perdeu a razão de ser, perdeu o objetivo, perdeu de cumprir o papel que Deus estabeleceu para que ele cumprisse. Então nós deveríamos acordar de manhã e orar ao Senhor, e você deve fazer isso quando acorda, orar de manhã ao Senhor. Essa expressão, essa ideia de meditar na lei de Deus dia e noite, é você olhar para a palavra, olhar para o seu coração, orar ao Senhor, conversar com o Senhor e dizer assim: Senhor, me ajuda a ser sal hoje. Hoje eu vou me encontrar com algum corrupto. Hoje o meu coração vai se inclinar a alguma corrupção. Por amor do teu nome, Senhor, preserva a minha função. Segunda metáfora ou figura de linguagem. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, debaixo de uma cesta, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Essa é uma típica lâmpada daquela época, do primeiro século. Ela tinha um buraquinho para colocar um óleo, ela tinha um outro buraquinho para você colocar um pavio, e você colocava o pavio ali, acendia, e aquilo era a luz, não tinha iluminação, não tinha energia elétrica. E aquela lâmpada, ela tinha que ser colocada num lugar estratégico. As casas eram simples. A maioria das casas das pessoas simples era um cômodo só. Ali era tudo. A família vivia ali naquele cômodo. Não tinha quartinho, porta fechada, nada disso. Talvez alguns muito ricos tivessem isso. E às vezes, por economia, o óleo era caro. Para ter uma luz boa, você precisava de um bom azeite. E era caro. Então você precisava colocar uma lâmpada na casa e colocar num lugar estratégico, porque dali daquele lugar aquela lâmpada iluminaria a casa inteira, a casa toda. É assim que devia funcionar o processo. E Jesus usa uma ilustração até absurda, né? Ninguém coloca
acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto. Até porque o cesto vai pegar fogo. Você vai perder o cesto e vai causar problemas em casa. O que Jesus quer nos ensinar? Em que sentido que um discípulo de Cristo pode ser luz ou deve ser luz? Por que os discípulos são luz? Ora, a Escritura fala muitas vezes a respeito do tema da luz. E os discípulos, eles podem ser luz porque a Escritura declara com todas as palavras que Cristo é a luz do mundo. Então, nós que somos discípulos, nós somos lua. A lua tem um papel importantíssimo na Terra. Qual é o papel importantíssimo da lua? Refletir a luz do sol. Ela não tem luz própria, ela não tem foguinho, ela não tem nada disso. Mas a noite ou noites de lua são mais fáceis de você viver, porque ela reflete a luz do sol. Então, Jesus disse, eu sou a luz. João capítulo 8, verso 12. Jesus falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ora, como é que ele sendo a luz, nós recebemos a luz? 1 João 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Paulo diz em Efésios 5, pois outroras éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então cabe aos discípulos de Cristo fazer o quê? Andar como filhos da luz. Por quê? Porque agora nós refletimos a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então o apóstolo Paulo nesse capítulo 5 de Efésios vai mostrar como é que andam os filhos da luz. Como é que esses filhos da luz se manifestam? Essa é a sua tarefa de casa para hoje. Pega Efésios capítulo 5 e lê do versículo 3 até o versículo 20. E você vai ver ali Paulo ensinando como os discípulos de Cristo vivem como luz que são. Um aspecto que nós precisamos ter muito claro em mente nesse processo de refletir a luz de Cristo é o papel da exclusividade da luz. Essa luz ela não vem de qualquer fonte. Na verdade, o texto está enfatizando vocês, discípulos, e somente vocês, é uma referência àqueles que seguem verdadeiramente a Cristo, é que podem ser luz verdadeira no mundo. E aqui existe um perigo, porque eu sei que tem muita gente boa no mundo. Eu sei que tem muita gente que é capaz de fazer muitas coisas boas no mundo. Apesar da depravação total, o homem continua a ser imagem e semelhança de Deus. Então pode ser que lá no seu trabalho, pode ser que lá na sua escola, pode ser que em qualquer outro lugar que você frequente, você encontre pessoas que você vai até dizer assim, olha, essa pessoa é iluminada, porque ela é uma pessoa boa, porque ela é uma pessoa capaz de fazer coisas boas, porque ela é capaz de praticar boas obras. Sim, existem. Mas a verdadeira luz, ela só vem de Cristo. E nós precisamos ser cuidadosos, porque senão nós podemos confundir a mensagem do Evangelho com qualquer tipo de boa obra. Então, o mundo no qual nós vivemos, ele precisa de uma luz e ele precisa de uma luz verdadeira. O problema do ser humano é que ele acha que é iluminado. O homem comum acha que ele tem luz própria. O homem comum acha que ele é capaz de fazer com a fé que ele deposita em outras coisas. Por exemplo, ele deposita a fé na sua razão, ele deposita a fé na ciência, ele deposita a fé no progresso e fala assim, está vendo, o homem ele se ilumina. É por isso que surgiu no mundo um movimento filosófico e que, obviamente, teve todas as consequências além da filosofia, que foi o iluminismo. O homem dizendo, nós somos agora iluminados. Nós somos agora capazes de fazer, nós não precisamos mais de Deus. Aliás, foi essa a ideia.
Deus é desnecessário, a gente já descobriu tudo, a gente já sabe tudo que a gente precisa. Então daqui para frente, a gente faz as coisas e Deus fica lá no seu canto. Deus toma conta da sua vida, nós tomamos conta, nós não precisamos mais. Ora, isso acontece com o ser humano em geral, quando ele não conhece a Cristo, por quê? Porque ele foi cegado pelo Deus desse século. Segundo aos Coríntios 4:4 diz exatamente isso, nos quais, falando dos incrédulos, o Deus desse século cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então você pode fazer um teste com essas pessoas iluminadas, para saber se elas são verdadeiramente iluminadas ou não. Você chega nessas pessoas e pergunta se elas conhecem a Cristo. Você chega nessa pessoa e pergunta se elas acreditam em Cristo. Você chega nessas pessoas e pergunta se elas foram salvas por Cristo. Se elas disserem, sim, Cristo é o meu Salvador, sim, Ele é o meu único Redentor, são verdadeiramente iluminadas. Se não, não são. Então, cuidado. Sabe aquela ideia de aquela pessoa que você conhece que é muito boa e que você fala assim, só falta ser crente? Existem essas pessoas, não existem? Elas estão por aí, mas não é só, é tudo. Ter fé no Senhor Jesus Cristo não é só, é a essência. E nós precisamos entender que mesmo essas pessoas, elas, quando estão no mundo, elas estão nas trevas, elas estão debaixo do poder do maligno. Elas estão debaixo do poder daquele que dominou o mundo. E elas precisam ouvir o Evangelho. Qual é a nossa fonte de luz? Já falei rapidamente, nós somos como a lua, não tem brilho próprio. Mas eu fiz questão de enfatizar esse ponto, porque em primeiro lugar nós precisamos reconhecer a fonte da luz. Nós precisamos reconhecer a fonte. O Senhor Jesus disse assim, assim brilhe a vossa luz. Observe, essa é uma típica lâmpada, né? Você coloca o azeite ali no buraquinho do meio, ajeita o pavio. Tem várias histórias na Bíblia sobre lâmpadas, né? Tem a parábola das 10 virgens, né? Que elas não guardaram azeite. Porque uma lâmpada, para ela funcionar à noite, não é igual aqui que a gente só clica o interruptor. Não. Você tinha que ter o óleo em casa, você tinha que ter o pavio em casa, e mais um detalhe, você precisava ter fogo. Naquela época não tinha Magiclick, naquela época não tinha isqueiro, naquela época não tinha fósforo Fiat Lux, não tinha nada disso. Normalmente uma boa dona de casa, ela guardava o fogo. Ela tinha um lugar no qual o fogo era feito num determinado dia, ela sempre mantinha aquele fogo aceso, porque para acender um fogo dava um certo trabalho, ainda mais à noite. Então o fogo tinha que estar aceso, o pavio tinha que ser bem cuidado, porque senão ele produzia fumaça dentro de casa. E ninguém gosta de dormir com fumaça. O óleo tinha que ser um óleo de boa procedência, porque se ele fosse um óleo impuro, ele também produzia fumaça e aroma. Ele tinha que colocar no lugar certo, ele tinha que ser colocado no velador, um lugar apropriado, alto dentro da casa, que ele projetasse a luz para o maior raio possível. E o Senhor Jesus, porque o velador tem a função de iluminar o quê? O canto da casa? Não. A casa toda. Então, nós que devemos ser luz, nós temos que entender que existe todo um cuidado em ser luz, a começar da fonte da luz. Então, nós somos nós precisamos de uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela precisa ser Cristo, obviamente. O salmista no Salmo 18 diz assim, por que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor Jeová, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Eu dependo de Deus como fonte de luz.
O agente dessa luz, segundo o Salmo 119, 105, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na vida nós precisamos andar orientados por essa palavra. E aí então o método, porque o mandamento é lâmpada, instrução, luz. E as repreensões da disciplina são caminho para a vida. Deus vai nos ensinando na sua palavra como é que nós devemos caminhar, como é que nós devemos andar, como é que nós devemos proceder, e Deus ao mesmo tempo vai nos repreendendo, vai nos disciplinando para que nós não andemos pelo caminho errado. E afinal de contas, o que você vai fazer como luz aí nesse mundo? Você vai sair essa semana, você vai se encontrar com gente, hoje você vai se encontrar com pessoas. Como é que você deve ser luz? Primeira coisa, desmascarando trevas. Aonde você chegar, no mínimo as trevas têm que ser incomodadas. No mínimo. Você tem que ser um incômodo para as pessoas que querem viver de trevas. Sabe aquela pessoa corrupta no seu trabalho? Sabe aquele indivíduo que gosta de mentir? Você sabe, você já pegou ele mentindo para o chefe várias vezes? Sabe aquele outro que surrupia alguma coisa? Sabe aquele outro que rouba o tempo do trabalho? Você tem que ser um incômodo para ele. Mas pode ser que você seja muito parecido com ele. E se você for muito parecido com ele, você não está sendo luz. Ah, pastor, mas o senhor falou de coisas muito sérias. Sim, sabe aquele que fala mal do outro? Sabe aquele que fala fofoca? Ele tem que se incomodar com você, a não ser que você também seja o fofoqueiro. São nas coisas simples, queridos. São na transparência. É na transparência, é na verdade do dia a dia. Você se torna um incômodo por ser luz. O problema é que nós temos um padrão tão baixo das coisas, que às vezes essas pessoas que não têm luz, têm um padrão moral maior do que o nosso. É muito interessante como isso inunda a cultura. Nós estávamos em viagem agora esses dias lá visitando a Nina, na Califórnia. E é muito interessante, porque a gente chegava em alguma loja, às vezes, a gente chegou no supermercado lá, no Walmart, e nós ficamos impressionados, porque tinha muito remédio que sempre teve na prateleira, qualquer remédio desse contra dor, trancado. Gente, as pessoas... Tem milhares de coisas na loja, mas aquele armário com aqueles remédios estava trancado. Parece que há uma onda de roubo daquelas coisas, então eles estão trancando no armário. Por outro lado, a maioria das lojas nos Estados Unidos, desses supermercados, hoje, o caixa é de autosserviço. Você chega lá com a sua mercadoria, você passa no scanner, coloca no lugar, coloca na sua sacolinha, pega a sua sacola, paga e vai embora. E eu fico olhando para aquele negócio e falo assim, gente, isso aqui é muito fácil de roubar. Eu não sei, né? Não tentei, pode ser que tenha muita câmera lá e alguém vigiando, mas parece tão fácil. Parece tão fácil. Eu fico imaginando que se fosse no Brasil, 50% ia debaixo do pano. É minha impressão. É minha impressão. É uma questão de uma luz até cultural, que chama-se honestidade. Então, nós precisamos desmascarar as trevas. Paulo em Efésios 5 diz assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Você tem que ser o incômodo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Lembra? Você vai ser perseguido quando você falar a verdade, quando você agir honestamente, quando você se recusar a se ajuntar às obras das trevas. Não, eu não faço isso. As pessoas vão caçoar de você, mas você precisa ser luz. Segundo, você precisa mostrar as causas das trevas. O julgamento é esse.
João capítulo 3, versículo 19, lembra do 16? Qual que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, olha só o 3,19. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, esse Filho de Deus, e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que o Filho de Deus, do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus foi morto no plano humano, na razão humana, porque ele era luz e as trevas não suportam a luz. Eles disseram: vamos matar, porque a presença de Cristo nos condena. A presença de Cristo condena. E aí a nossa oportunidade de mostrar às pessoas a Jesus Cristo. E finalmente, nós vamos ter a oportunidade de advertir essas pessoas acerca do juízo de Deus. É por isso que a luz fica no velador. Porque se você colocar ela aqui e esconder ela debaixo da cestinha, ela não vai incomodar ninguém. Ela não vai perturbar ninguém. Aliás, é interessante, nós temos o hábito aqui no Brasil, é nossa cultura ter uma lâmpada no meio da sala, né? No meio da sala, no meio do quarto, todo lugar. Lá onde a gente está na nossa viagem, é um negócio mais chato do mundo. Não tem luz no teto. Em lugar nenhum, nem em casa, nem em hotel, lugar nenhum tem luz, só no banheiro. Mas todos os outros lugares parece que você tem que viver meio na penumbra. Você entra num quarto de hotel, você tem que, à noite, você tem que ligar uns 5 abajur para conseguir uma luzinha razoável. Parece que a luz está no lugar errado. Parece que tem alguma coisa para ser escondida. Parece que tem alguma coisa para ser... E é a sujeira, né? Mas nós somos chamados para ser luz. As pessoas vão nos ver. Elas vão ver as obras. Nós vamos agir como imitadores de Deus, como filhos amados. Nós vamos andar em amor. E eles vão ver a luz de Cristo. É por isso que o texto continua dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Incomodem! Sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente quer mostrar a nossa luz interior. A gente quer brilhar para aparecer. Aí é o contrário, aí é pecado. Nós somos chamados para trazer o brilho de Cristo diante dos homens, tanto como indivíduos, como na coletividade. É por isso que, lembra, as cidades naquela época não tinham iluminação pública. Então o que acontecia? À noite, a cidade não tinha iluminação pública. Mas qualquer um que visse as pequenas luzes das lâmpadas na cidade sobre o monte, veria a cidade. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem de dia e nem de noite. Nem de dia e nem de noite. Porque a luz individual, ela faz com que as coisas apareçam. Nós precisamos aprender a refletir a luz de Cristo como indivíduos nessa comunidade e como povo juntos. Nosso problema é que a gente resolve brilhar. Então eu vou ser um pastor brilhante. E esse é o começo da queda. Esse é o começo da derrocada. Esse é o começo da derrocada de cada um. Provérbios 13, 9 diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Sabe por quê? Porque a luz do justo é a justiça de Cristo, ela permanece. Mas a lâmpada do perverso é a tentativa da luz própria. Vai se apagar. Vai se apagar. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Primeiro passo: corra para a fonte de luz. E a fonte de luz é Cristo. E a maneira de manter a luz viva é na comunhão do corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Mais uma vez, Deus nos deu vida boa.
Deus nos deu condição de fazer muita coisa. Deus nos deu trabalho, Deus nos deu oportunidade de lazer, Deus nos deu oportunidade de viajar, Deus nos deu oportunidade de conviver com a nossa família. Tudo isso é muito bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu quero que você preste muita atenção. Construa a sua vida em torno da comunidade do povo de Deus. Porque é nesse lugar, apesar dos seus problemas, apesar dos seus defeitos, apesar de irmãos imperfeitos que somos uns para os outros, é na comunhão do corpo de Cristo que nós percebemos a luz do nosso Senhor. Nossos irmãos foram recebidos hoje aqui para a comunhão, nós lemos o nosso pacto de membresia. Nessas palavras do pacto de membresia é onde nós nos comprometemos a ser luz uns para com os outros. É onde a gente vai atrás um do outro, é onde a gente pega no pé um do outro, é onde a gente busca um ao outro, é onde a gente alcança um ao outro, é onde a gente chora junto, é onde a gente ri junto, é onde a gente vive junto. Igreja tem que ser o lugar da luz. Para mudar um pouquinho de metáfora, a igreja é um braseiro. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, foi o Raul que esses dias escreveu um texto sobre isso. Reavives o dom que há em ti. A palavra reavivar, que vem na nossa tradução, na verdade é colocar fogo de novo. É você pegar a brasa que está fora do braseiro e trazer para dentro do braseiro. A brasa fora do braseiro apaga. Não tente viver uma vida longe do povo de Deus, porque senão você não vai ter intimidade com o povo de Deus, você não vai ter o seu caráter moldado. Irmãos, vocês moldam o meu caráter. O povo de Deus molda o caráter do povo de Deus. É por isso que longe do povo de Deus é mais fácil nos corromper ainda. É no meio do povo de Deus que nós crescemos espiritualmente, que nós compartilhamos abundância de vida. É no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, que é fonte da nossa luz, é que nós voltamos para as bem-aventuranças. É no culto cristão que você é lembrado da sua pobreza espiritual. Se eu puder te lembrar, quantas vezes for necessário, eu vou te lembrar, você é um pecador miserável, assim como eu sou. E você precisa de chegar diante de Deus todos os dias nessa condição, pobre, porque é aí que você vai receber o reino. Você precisa chegar em lágrimas, porque é aí que você vai ser consolado. É aqui, irmãos, que nós vamos aprender mansidão. Ah, como se aprende mansidão na igreja. Tem gente que se recusa. Mas é aqui. Aqui é que nós temos que aprender a usar a palavra certa, usar a força certa, usar a maneira certa de não me colocar acima do meu irmão. Porque a minha tendência natural é achar que eu sou melhor do que todos vocês. Afinal de contas, eu estou aqui, quase 1 metro acima. Sempre que eu falo isso, a Denise olha de lado. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu não sou. É no corpo de Cristo, queridos. É na igreja de Cristo. É aqui que eu aprendo a exercitar a misericórdia. Qual que é a maior fonte das nossas brigas e discussões?
a gente não aplica misericórdia para o outro. Eu mereço a misericórdia, mas ele não merece tanto. Tem uma série que eu não recomendo que se assista, que é sobre uma igreja neopentecostal nos Estados Unidos. Como chama? Greenleaf. Está na 3ª temporada. É sobre uma igreja e a família de um bispo. Gente, eu fico impressionado como eles retratam, e eu fico impressionado, é uma série, tá? Então não é um fato real, mas é real o que eles relatam lá. Gente, no meio do corpo de Cristo, vivendo de todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Brincando de igreja, brincando de religião. É impressionante. E às vezes as igrejas chegam a esse ponto, irmãos. Corra para a fonte de luz. Segundo passo, brilhe nas boas obras. É isso que o texto diz. Olha só, o texto diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam as vossas... Então o homem tem que ver as boas obras. Aqui que mora o perigo. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O problema é que a gente faz a boa obra e a gente quer receber pelo menos uns raiozinhos da glória de Deus. Senhor, mais eu, Senhor, um pouquinho eu. Coloca um holofotezinho aí para mim, Pai. Deixa eu brilhar um pouco. Não. Brilhando nas obras. Em primeiro lugar, uma exortação. Nunca confunda a obra de Cristo para a salvação com as boas obras para as quais nós fomos chamados. O texto da palavra diz: nós fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, mas não são obras para salvação. Nós somos salvos pela... Como é que é, gente? Pela graça, só pela graça. Entretanto, eu fui salvo pela graça para as boas obras. Então eu tenho uma salvação completa de Cristo aplicada sobre a minha vida. Meu papel agora é articular, é falar da luz de Cristo. E eu falo com as minhas palavras, eu proclamo com os meus lábios, e eu vivo de uma maneira que o Evangelho de Cristo seja refletido na minha vida. E boas obras aqui não é esse conceito reducionista de boas obras. Nós temos que fazer ação social? Tem que fazer. Aliás, Natal está chegando. É uma ótima hora para a gente pegar, se organizar e agir para trazer luz para a vida das pessoas. Aliás, essa é a ideia de Natal. É a luz de Deus que veio e se encarnou no mundo. Então nós podemos fazer muitas coisas. Ideias eu tenho a rodo. Tempo de executar, nem sempre. E vocês, os mais novos, ainda não me ouviram falar isso, talvez, mas é o seguinte: tenha uma boa ideia e depois execute. Pastor, a gente podia fazer isso. Você pode saber, quando você falar isso, você já é o responsável. O problema é que muitas vezes a maioria é tímido, não quer falar e morre de medo do pastor. Não faça isso, fale e faça. 2, 3 anos atrás a gente saiu, distribuiu roupa, distribuiu comida. Estou só esperando para ver quem vai organizar esse ano. Só esperando. Porque vocês estão aí, vocês são a famosa mão de obra. E conte comigo, vou junto. Mas boas obras, queridos, não são só essas ações especiais, não. Boa obra é viver da luz de Cristo em todas as coisas. Então, se você é um profissional, seja bom naquilo que você faz.
Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho, seja um bom profissional, seja um bom estudante, seja bom no lugar onde Deus te colocou. O propósito da Escritura é muito claro. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, diz assim, que Deus nos deu a Escritura a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem que brilhar nas obras. A pergunta é de quem vai ser a glória no fim. E o terceiro passo, coloque-se estrategicamente. Aliás, Deus já te colocou em algum lugar. O lugar apropriado e estratégico para que as boas obras sejam, sim, vistas. Aquela cidade no alto do monte, a vela no velador, e individualmente e coletivamente, nós vamos abençoar. Ontem, alguns irmãos, muito poucos, saíram aqui pelo bairro, distribuindo o cada dia. Mensagens de Natal, fazer nossa igreja conhecida aqui na região, levar a palavra de Deus a outras pessoas. É uma maneira de proclamar. É uma maneira de levar a luz. É uma maneira de levar uma esperança verdadeira. Fale desse evangelho, queridos. Falem desse evangelho. Abençoem. Resumindo, somos bem-aventurados, temos o nosso caráter moldado por Cristo. Agora, nossa função, salgar a terra, brilhar a luz de Cristo no mundo.